Vou lhe falar de alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar que mudará seu caminho. Vou lhe falar de só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou seu sangue só pra curar suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer: pra que chorar, sofrer, se é Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no seu coração. Pra que chorar, sofrer, se é Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no seu coração. Olá amigos, sejam muito bem-vindos. Que a paz de Cristo esteja conosco neste momento que nós estamos passando, um momento histórico de retrocesso nas conquistas dos direitos humanos. É necessário se falar em paz, é necessário se falar em Jesus, que deixou a paz dele entre nós que cremos na sua vinda, na sua história, na sua morte e na sua ressurreição, nas suas mensagens de misericórdia, de solidariedade, de transformação do espírito, transformação do coração e do espírito do homem, para que ele possa buscar o reino de Deus, não por violência, não por armas, mas pela palavra edificante. Tanto que ele fala que bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa dele e injuriados por causa dele, e que serão salvos aqueles que perseverarem até o fim. Então, persevere, não desanime. Eu li uma notícia ontem, até fiz um vídeo, ainda não publiquei, falando a respeito, de que a perseguição aos cristãos já começou, só que dentro da igreja, por pastores que defendem a ideologia do atual presidente. Pastores bolsonaristas que estão influenciando fiéis, persuadindo fiéis para que votem em Bolsonaro e utilizando de mentiras, de fake news. Eu mesmo já recebi de pastor mensagem demonizando a esquerda e o presidente Lula. Então, já recebi de pessoas também mensagens fake news que eu coloquei naquele programa fake, é fato ou fake, e devolvi de volta. E o pastor que mandou a mensagem para mim, dizendo que era para ninguém votar na esquerda, aí ele fez uma lista de partidos e colocou uma lista de partidos de direita, partidos do presidente, que esses eram os partidos abençoados e os outros não eram. Aí eu fiz um vídeo, até postei aqui no canal, dizendo que o apoio de igrejas, pastores e fiéis a Bolsonaro, esses que apoiam as igrejas, pastores e fiéis que apoiam Bolsonaro, esquecem Jesus.
e devolvi para esse pastor esse vídeo. Não sei se ele assistiu, mas está aqui no canal. Indico que assistam. Ficou de bastante cuidado em fazer, porque não é para agredir, só para mostrar que na palavra de Deus existem escrituras que estão dizendo que eles estão equivocados, mas só que eles não querem ouvir, né? A palavra de Deus não é compatível com a tortura, não é compatível com a falta de solidariedade. A palavra de Deus não é compatível com a desumanidade, com a desumanização do homem. Jesus veio para humanizar o homem, tirar o homem da barbárie e transformar a sua vida pelo Espírito, pelo que seus atos ele será conhecido, pelos seus atos ele glorificará a Deus e não glorificar a homem, nem a si próprio. O cristão, ele aprende que Jesus quer que ele glorifique a Deus que está nos céus, que seus atos sejam irrepreensíveis aos olhos de nosso Pai. Então, o que está acontecendo no Brasil é que as pessoas estão cegas, as pessoas estão atacando padres, estão atacando fiéis, estão atacando dentro da igreja. Vocês viram o que aconteceu em Aparecida. Estão atacando, tem uma senhora que dentro da igreja, porque o padre falou o nome de Marielle, que foi assassinada. A senhora se revoltou com o padre e acusando a Marielle das coisas que Bolsonaro fala, a equipe de Bolsonaro faz as fake news e as pessoas acreditam. E então ela foi assassinada e ela é a vítima e passa a ser a culpada nos olhos dessas pessoas que estão cegas pelo seu líder. Já vivemos momentos históricos em que as pessoas ficaram cegas pelos líderes e está na história, todo mundo pode consultar. Neste vídeo eu vou falar sobre esse momento histórico, que está acontecendo. Temos aí poucos dias para as eleições e espero contribuir aqui com alguma coisa nesse sentido de alertar. Eu tenho visto pessoas que nada tem a ver com Bolsonaro e que, no entanto, o apoiam, fundamentados nas notícias que eles recebem no WhatsApp. Eu já tive mais de uma vez que devolver fake news para as pessoas, para algumas dessas pessoas, dizendo: olha, não é verdade, isso aqui eu coloquei aqui no fato ou fake, pesquise antes de compartilhar. E a pessoa, uma das situações foi uma fake news com relação ao presidente Lula, que ele adoraria demônio. Aí eu coloquei de volta dizendo que não, rapaz, ele não, isso aí é montagem. Aí coloquei lá no fato ou fake, aí avisei, isso já tem tempo. Tome cuidado quando você for passar notícias. E depois de um tempo, essa mesma pessoa me mandou uma outra fake news sobre aborto com o presidente Lula. Os fatos lá, umas imagens que eu não consegui nem assistir o vídeo até o final. Uma montagem que fizeram, acusando o adversário de forma mentirosa. Lula já se declarou que é contra o aborto. A lei que existe no Brasil de aborto está no Código Penal, em caso de estupro, em caso de perigo de vida para a mulher. E a terceira situação, no caso da criança que estiver sem cérebro, não é crime a interrupção da gravidez. São esses três casos que existem no Brasil. Se alguém defender aborto fora desses três casos, está cometendo crime. Então não existe defender aborto. É uma fake news notória e, infelizmente, os meios de comunicação não estão ajudando como deveriam ajudar. Ajudam, mas não estão ajudando para desmentir essas fake news em tempo real. Os canais estão deixando correr, os canais do YouTube não sofrem nenhuma penalidade. Os canais do Instagram, do WhatsApp. Então a pessoa que recebe aquilo ali acha que é verdade, porque não existe um controle como o Estado de Direito deveria fazer.
Então, é uma situação muito difícil, muito assim, a inversão de valores, a inversão do direito. Ainda existe uma parte da Constituição que ainda está de pé, mas grande parte da Constituição não está mais de pé. É uma inversão de valores, e muito disso não é por conta da Constituição, muito disso é por conta da população que não aderiu aos princípios e aos fundamentos constitucionais. E essa extrema-direita se apodera da Constituição, tira o que tem de melhor da Constituição e quer colocar algo no lugar, que é a violência. A Constituição é fundada, ou quer ser fundada, na democracia e nos direitos humanos, na solidariedade e na dignidade humana, que é o alicerce do direito. Se você não tem a dignidade humana ali preservada, todo o direito vai por terra. Se você tira os direitos que a Constituição diz garantir, como o direito à saúde, direito ao trabalho, direito à previdência, direito à escola, à educação, N direitos que tem a Constituição, me parece que é uma das melhores em termos de legislação de direitos ao cidadão, da cidadania, que é um fundamento da Constituição, a cidadania, estabelecida pela dignidade humana. Então, se você mina esses princípios, você deixa de ter a Constituição. Isso aconteceu. E não vejo as entidades falando sobre isso. As entidades ligadas aos operadores de direito. Vou dar um exemplo. Quando foi aprovado o teto de gastos por 20 anos, que não serão 20 anos. Então, o teto de gastos, ela tira aquela cláusula pétrea, que os direitos não podem sofrer retrocessos. A cláusula pétrea do artigo 60, parágrafo 4º. Então, os direitos estão sofrendo. Depois disso, os direitos deixaram de existir na Constituição. Não se engane. Essa pobreza que aumentou, o número de famintos, 33 milhões de pessoas passando fome, isso não é normal num país que alimenta o mundo. Isso não é normal. Então, essa extrema-direita está conseguindo destruir, minar a Constituição. E Bolsonaro, mais do que Temer, quando aconteceu o golpe que tirou a presidente Dilma, eu achava que ali era o máximo, né? Mas não, Bolsonaro consegue superar o Temer. Ele consegue ir além, porque ele mina os princípios morais, éticos. Ele não mina apenas o direito, a Constituição. Então, quando ele consegue minar os princípios morais e éticos, as pessoas não conseguem mais ver o que está acontecendo. Então, elas acham normal a normalização do antidireito, a normalização do antidemocrático, a normalização do antissocial, a normalização do ódio, da violência. Uma pessoa acha que isso é normal num Estado de Direito, quando o Estado de Direito tem que prezar pela paz, pela solidariedade, pela dignidade, pelo cumprimento dos deveres e obrigações de ambas as partes, tanto do Estado quanto dos cidadãos. Então, Bolsonaro ele é muito eficiente em destruir, ele é muito eficiente. Nos primeiros 100 dias de governo dele, o que ele destruiu de regulação ambiental, porque vai chegar um momento que não vai dar mais. Então, estamos perdendo a janela de oportunidade que o planeta ainda oferece para que a gente pare com o aquecimento global e com as mudanças climáticas. E que isso tem que ser feito ontem. Mas não, o que é que ele faz? Ele desmata, ele incentiva as pessoas a irem. Invasão de terras indígenas, que é crime. A Constituição protege os indígenas, no artigo 231 da Constituição. E ele está descumprindo com o apoio de muita gente da sociedade. Então são criminosos que estão influenciando pessoas, cidadãos. Os cidadãos perderam aquele olhar entre o que é crime e o que não é crime. E ele ataca o Poder Judiciário porque é o Poder Judiciário a última palavra. Se a última palavra é minada a sua reputação, então faz todo sentido para ele. Então as eleições estão chegando. Essa eleição não é uma eleição normal. É uma eleição que vai dizer, se você quer que a Constituição do Brasil continue, eu sei que ela não é perfeita, mas a gente
nós que temos que aperfeiçoá-la naquilo que ela está falhando e naquilo que ela funciona, nós temos que preservar. Isso está acontecendo, as pessoas não estão conseguindo preservar os direitos que elas conquistaram com sangue e com luta. Muitas pessoas morreram para que eu pudesse estar aqui agora falando. Ou você acha que eu estaria aqui falando se fosse na ditadura? Estaria preso, torturado. Então é esse momento que Bolsonaro quer que volte, que somente seus correligionários possam falar. Você vê aí, ele faz fake news, e quando ele falou que a campanha usou essa fala dele, ele disse que era fake news. Então só ele pode falar. Quem falar contra ele não tem liberdade de expressão, como eles dizem que tem liberdade de expressão. Um homem que defende a tortura não poderia ser candidato. Não poderia, porque a tortura é crime hediondo. A tortura é crime inafiançável, imprescritível. Essa eleição, eu sinto que as pessoas não estão percebendo. Bolsonaro está num patamar que ainda tem chance de, inclusive, ser reeleito. Está usando a máquina pública, está usando orçamento secreto, está usando fake news. Então, apoiadores atacando pessoas para que as pessoas não possam se manifestar. Então, é uma eleição que vai dizer o futuro do Brasil, o futuro do seu filho. Se você quer mais universidades, ou se você quer mais armas, se você quer o respeito à dignidade humana, que você quer que hospitais sejam construídos, ou se você quer que o desprezo à vida, o desprezo às vacinas, não comprou vacina quando era para comprar, a pandemia, a CPI da pandemia acusa Bolsonaro de que ele poderia ter comprado vacina antes, que a demora, o atraso na vacina pode ter causado 400 mil mortes a mais. Então, nada disso está sendo levado em conta. Você precisa refletir se é esse presidente que você quer para o seu país. Ou se você quer um presidente que respeita a lei, que já foi presidente, que já fez o maior programa de inclusão social dos pobres. Está aí na internet, é só pesquisar. Não tem outro presidente que fez o maior programa de inclusão social neste país. Este país que sempre foi um país que veio da escravidão, veio do imperialismo, teve a escravidão, e quando acabou a escravidão, deixou as pessoas à própria sorte. E só 100 anos depois, com o advento da Constituição, que começou a ter direito à saúde, direito ao trabalho, direito à previdência, direitos à assistência social, que estão na Constituição e que agora, com Temer, começou a acabar, e com Bolsonaro começou exponencialmente a ser destruído os princípios morais e éticos e os pilares da Constituição. Você vê uma pessoa, um presidente, agredir um presidente do Supremo Tribunal Federal, e você não entende que isso é uma tática, isso é premeditado, porque essas pessoas autoritárias, a primeira coisa que ele quer acabar é o poder judiciário, que é o poder judiciário nas democracias que tem a última palavra. Então ele não quer que o poder judiciário tenha a última palavra, ele quer que ele tenha a última palavra. A outra coisa que os governos autoritários tendem a atacar é a imprensa, porque a imprensa não pode falar nada contrário. Então aqueles que falam bem, ele elogia, ele distribui privilégios, e aqueles que falam mal, persegue. Foi assim na ditadura. Outra coisa que eles atacam é o voto livre, universal e secreto. Observe se ele não ataca o voto livre e secreto. Então, tem outras coisas, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu gostaria de terminar por aqui. Reflita, pesquise quem é que defende a ditadura, quem é que defende a democracia, quem defende escolas e quem defende armas, quem defende as pessoas sem fome, tirou milhões do mapa da fome, e quem trouxe de volta e
e diz que não tem fome no Brasil. Um forte abraço, até o próximo vídeo.